Salve, salve, seguidoras e seguidores do canal Siga Direito. Que honra estar aqui novamente com o meu amigo Virgílio Sarmento. Estamos aqui hoje, né, meu amigo? É uma isso. Convidada muito especial, né, Felipe? Especialíssima, Virgílio. Olha só, ela é mestre em Direito, especialista em Direito Civil e Processo Civil, crossfiteira. Aí não. Tô te falando. É mesmo? Estamos aqui com a professora queridíssima Raquel Bueno. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda, Raquel. Um prazer ter você no nosso canal, viu? Uma honra total estar aqui com vocês hoje. A gente está muito feliz e eu acho que o papo hoje vai ser muito interessante. Com toda certeza. Então, Raquel, conta um pouquinho sobre a sua trajetória de vida pessoal e profissional. Vamos lá. Eu me formei em Direito em 2005 na Universidade Católica aqui de Brasília. Na verdade, o sonho da minha vida não era o Direito. Mesmo? Então, juro. O sonho da minha vida era ser bióloga e cuidar de animais marinhos. Na minha adolescência, eu enfezei com isso. Coisa de brasiliense, né? A gente adora o mar, né? O projeto Tamar, né? Algo do tipo. E aí, só que eu sempre, quando pequena, eu tinha uma vocação do magistério mesmo. Eu gostava de dar aula para os colegas, eu gostava de estudar as matérias antes, para poder saber antes e ajudar. Enfim, eu brincava de boneca assim. Eu lembro que minha mãe certa vez falou que a diarista, ela falou assim, perguntou se eu tinha algum problema mental. Porque ela falava assim, nossa, ela entra no quarto, ela coloca as bonecas e ela passa a tarde inteira falando. Então, assim, eu ensinava as bonecas, e minha mãe não queria. Minha mãe não queria o magistério de jeito nenhum, porque minha mãe veio de uma família de professoras, minha mãe não era, minha mãe é da área de saúde, aposentada. Entendi. E aí ela falava, não, você não vai ser professora, eu não quero que você seja professora. E aí eu lembro que quando eu fui fazer o vestibular, ela falou que não queria. Se eu colocasse uma segunda opção, que ela queria que eu fizesse Direito. Entendi. E aí acabou que eu queria só se fosse na UNB, a biologia eu só queria se fosse lá, não consegui passar no PAS na época. E aí acabou que eu fiz Católica, ela falou, olha, eu não vou pagar mais cursinho, então você vai por conta própria, ou você faz a faculdade de Direito, ou você se vira para fazer o cursinho. E aí eu resolvi fazer, mas no início foi aquele sofrimento, achava que não tinha nada a ver, e aí eu fui pegando um amor, porque é uma matéria que você vai se apaixonando, né? O direito é a vida das pessoas. Exatamente. O conhecimento, a gente estava comentando isso nos bastidores aqui, o conhecimento ele liberta. É verdade. Então, você entender das leis, você entender dos seus direitos, você poder ajudar pessoas. Então, eu comecei a me interessar. Saber quem você procura, por exemplo, determinada situação, né? Mas o início do curso de Direito é muito teórico, filosófico, sociologia. Isso. As pessoas ficam ali meio, não sei se é isso que eu quero, né? No início, mas no decorrer do principalmente. curso, né? No decorrer do curso, você vai vendo já assuntos mais práticos do dia a dia, direito penal, né? Estudar os crimes, direito civil. Que é uma parte que os alunos normalmente gostam muito, né? Do penal, pelo menos na faculdade. Exato. Depois a realidade é bem diferente, né? Olha que legal, eu lembrei. Meu pai é advogado também, ele fala o seguinte: todo aluno de direito se apaixona pelo direito penal, mas se casa com direito civil. Exatamente. Inclusive, a minha segunda fase da OAB foi direito penal. Olha, Eu falo, não acredito, professora. Eu falei, sim, eu comecei atuando muito no penal e eu não consegui, porque eu comecei a ter problemas de saúde quando eu comecei a atuar no criminal, porque eu não conseguia separar, eu fazia júris e aquilo foi acabando comigo. Eu falei, não vou conseguir separar. E aí eu fui começando a perceber que a área civil, ela me interessava. Mas, por exemplo, na faculdade, o direito civil eu sempre gostei, mas o processo civil eu não gostava. Entendi. Então eu não conseguia entender muito bem, porque é uma disciplina muito prática, né? Não porque ela é bem legalista, né, na Sim, verdade, né? Assim, procedimento. É procedimento. Então, quando você está longe da prática, então na faculdade em si eu não tinha muito amor. Agora, hoje é a minha matéria predileta, processo civil, eu amo de paixão. Então, eu me formei em 2005. Aí eu já, no último semestre, comecei a fazer estágio em escritório, comecei a gostar muito da dinâmica da advocacia. Certo. E aí fui contratada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Católica, onde eu me formei. Olha, que legal. Então, eu lembro que meu chefe fez até uma proposta melhor financeira, só que assim, meu sonho de consumo era ser advogada do Núcleo de Prática da faculdade que eu me formei. Entendi. Legal. E aí eu fiquei quando surgiu o convite da Unieuro de dar aula, que pro desespero da minha mãe, total e absoluto. Ela não, né? Porque você não vai aceitar. Eu não, mãe, eu vou aceitar. Aí eu comecei a acumular. Aí eu tinha o meu próprio escritório, eu tenho um sócio desde 2005, Olha tá comigo aí, até caramba. hoje, que é o Mohamed, que ele me aguenta. E aí a gente tá junto desde 2005. E aí eu tinha o meu escritório, aí depois de um tempo eu saí do NPJ e fiquei só no escritório e na graduação.
Então, eu tive passagem pela Unieuro, eu passei pelo IESB, instituições aqui de Brasília, do Distrito Federal, a própria Católica, eu voltei de novo depois para dar aula. Legal. Aí aproveitei o embalo, fui fazendo mestrado, né? Já tinha especialização. E aí, cada vez mais, eu fui, né, mergulhando na vida acadêmica, foram surgindo as oportunidades de cursinho. Depois que você faz um mestrado, por exemplo, surgem outros convites de pós-graduação. Sem dúvida. E aí eu fui aceitando. E aí a advocacia, ela tá hoje em segundo plano. Eu falo que hoje eu sou uma professora advogada. Eu não sou uma advogada professora. Uma curiosidade, aqui em Brasília a gente fala isso nos programas, né? Os jovens normalmente vão sendo trabalhados para fazer concurso público. Todo mundo aqui, a maioria das pessoas é filha ou tem parentes que são servidores públicos, né? Você pensou em fazer concurso em algum momento? Pensei. Inclusive, isso, depois que minha mãe percebeu, né, que eu estava muito, aprofundando muito nessa questão da sala de aula, aí meus pais, eles sempre incentivaram muito. Então, quando eu me formei, eu empolguei, comecei a fazer especialização, cursinho, e aí eu tinha um sonho da Defensoria Pública. O único concurso legal. que pode-se dizer que ele me chama atenção até hoje. Não, engraçado que para mim também. Né? Assim, É a Defensoria Pública. Pública. Tem essa questão do social, muito Humanitária. grande, isso. Sim. Né? Eles vão aonde realmente você precisa estar. Você faz o bem e ainda ganha dinheiro, Isso, né? entendeu? Realmente, Só que aí, no início, como eu estava, por exemplo, na Católica e tinha uma ou outra aula, eu conseguia conciliar bem. Então, eu conseguia estudar bastante. Eu lembro que eu fiquei por poucos pontos quando teve a defensoria aqui do DF. Só que aí eu comecei a aceitar muitos convites de aula, muitos. Entendi. E aí você começa a fazer um monte de despesa, né? De conta. Você quer ter isso, você quer ter aquilo. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo. Entendi. E aí eu fui... E assim, hoje eu dou aula para pessoas que fazem defensoria, né? Eu tenho um curso no CPI URIS que é para magistratura. Então eu preparo pessoas para magistratura. Só que assim, aquele amor que eu tinha, aquela vontade... Hoje eu posso concluir que esse amor todo é na questão do magistério. Que legal. Então ele me realiza, assim. Eu particularmente, vou abrir o jogo aqui. Eu quando tenho uma dúvida jurídica, eu vou lá no material que eu tenho da professora Raquel, aí eu Coloca o assunto lá. coloco o assunto, busco pelo assunto, assisto as aulas, aí quando a pessoa vem para conversar comigo, não, aí peraí, aqui esse assunto eu entendo. Mas é sério, viu? Assim, eu assisto muito as suas aulas e aí sim é que eu me sinto capacitado para conversar sobre direito processual civil. É porque a Raquel tem aulas, né, em plataformas muito Isso. renomadas. Exato, aqui. exato, O Gran exato. Curso, CPI URIS, não é isso? Da MAS em São Paulo. Da MAS em São Paulo, renomadíssimo, né? Muito bacana. Raquel, e você, além de todas essas facetas que você tem ali, professora, crossfiteira, advogada e tal, você também tem um canal no Instagram, né? Isso. Que é Direito para Desesperados. Fala um Isso. pouquinho dessa experiência pra gente. Vamos lá. O canal, ele tem... eu tenho um segmento tanto no Instagram como no YouTube, né? O YouTube é mais voltado para aulas mesmo, eu gravo aulas. Tem alguns episódios que são casos reais, que é o da Elvira Aprende Direito. Opa! E Temos que falar dela daqui a pouquinho. Isso. E o Instagram é voltado... Na verdade, ele é bem jurídico, né? Eu tento chegar, alcançar a população, mas ele é bem voltado para preparação de concurso, ele é voltado para a OAB. Então, você É mais encontra para ali- acadêmicos de direito, é né? acadêmico mesmo. Então, assim, apareceu uma atualização normativa, eu coloco. Então, ele é um canal que mantém a pessoa extremamente atualizada, né? Súmula nova, esquemas. Os alunos gostam muito de esquemas. Entendi. Né? Você pegar, porque, por exemplo, quando você pega o Código de Processo Civil, um mesmo tema ele está distribuído. É verdade. Então, você tem uma parte dele na parte geral, uma parte na execução. Então, o aluno ele quer um conteúdo organizado já. Entendi, Pronto. entendi. Então, o Instagram serve muito para isso. Eu estou devendo pro pessoal um canal no Telegram, né? E aí eu falei, gente, muita calma. Eu vou ter tempo de preparar todos esses materiais para vocês, mas por enquanto fica aí no Instagram, que é bem voltado para o civil e processo civil, e essa parte de vídeo aulas, o do YouTube, o canal do YouTube. E da onde surgiu o nome? Direito para Desesperados. Na verdade, É a procura mesmo, né? O desespero não foi meu. Foi assim, como eu peguei duas matérias que normalmente as pessoas elas realmente se desesperam, né? Pelo tamanho delas. Sim. O direito civil, eu acho que ele tem uma aceitação maior, porque o direito civil eu falo que ele trata da nossa vida. É verdade. Desde antes da gente nascer até quando depois a gente... É o cotidiano. Depois da morte. Então é a Exatamente. vida da pessoa. Exato. Contada de uma maneira diferente. Então, as pessoas, por você ter mais proximidade com a vida, as pessoas têm mais familiaridade, elas aceitam melhor. Verdade. O processo civil, não. Como ele é todo estrutural, né? Você tem que saber lidar com o processo, o que fazer, quando fazer.
Então, há uma resistência muito grande. Ele tem um Então, rito, tem um rito próprio. Eu acho né? que é importante até explicar a diferença entre o direito civil e o direito processual civil. Né? O direito civil é o direito material, que ele trata da vida das pessoas. Exato. Então, regras da personalidade, compra e venda, doação, questões de sucessão, né? Direito de Herança, família. Isso. família e tal, obrigações, contratos, etc. O direito processual civil ele é o rito procedimental. É isso. Como exercer aquele direito que está previsto no Código Civil? Quais são as regras do processo pelo qual você precisa passar para que você possa exercer aquele Exatamente. direito? Né? E também a parte da judicialização desses, Sim, né, desses requisitos que estão lá no Código Civil. exatamente. Então, assim, o processo civil ele é mais teórico, ele é 100% teórico. Né? O direito civil é prático. Você fala, a pessoa... o direito da personalidade. Você vai falar ali, aquilo eu sinto isso, eu tenho o direito à personalidade, o nome, o registro, etc, etc. Exato. O contrato e tal. O processo civil é totalmente teórico. Daí a dificuldade até das pessoas gostarem daquele Sim. tipo de direito. E aí, normalmente em cursinho ou até na graduação, quando eu chego, o povo já tá com a cara feia pra mim. Eu falo, calma aí, gente. Vamos melhorar essa cara, não é bem assim. Aí eu falo, vocês vão aprender a gostar. Eu falei, vocês podem não gostar de mim, mas vocês vão aprender a gostar dessa matéria. E assim, gostam. Sim, Os meus com alunos, certeza. eles gostam. Assim, eu tento descomplicar. Né? Exato. Assim, eu venho de uma geração que já não estava mais preocupada com aquela questão de você ser rebuscado, né? Mas sim Exato. com aquela questão, vamos usar o português na petição, a gente não precisa ficar usando latim, a gente não precisa ficar usando alemão, você não precisa ficar fazendo petições extensas. Praticidade. Você pode fazer o seu requerimento. Aí eu sempre falo, porque eu tive uma experiência curtíssima como assessora de um desembargador aqui do TRF. Ele Sim. fez o convite, foi um cargo comissionado, e aí eu tive a oportunidade de estar do outro lado. Então, assim, eu ajudava na elaboração dos acórdãos, dos votos. Então, eu começava a perceber o quanto que os advogados eram prolixos. Muito. Às vezes eu passava tardes inteiras lendo petições. Então, assim, eu lembro de uma petição lá que tinha 50 folhas, de um recurso. E aí você Recurso? percebia... Recurso. E não era um RESP, não, era uma apelação, uma coisa assim, um agravo de instrumento. E aí eu percebia que, por exemplo, ali da 10ª página em diante, a pessoa era repetitiva. Exato. Ela não precisava. Então, e aí eu levei isso também para os meus cursos práticos, né? Às vezes eu tenho participações na ESA, que é a Escola de Advocacia aqui do DF, da OAB. Sim. Então eu falo para os alunos, para os advogados, que são colegas, eu falo, gente, vocês têm que ser mais claros, né? As petições elas devem ser mais simplificadas, porque do outro lado, o juiz, quando você faz a petição, você faz com aquele esmero, toda com capricho, mas você tem que lembrar que do outro lado a pessoa vai receber milhões de petições naquele dia, não é só a sua. Exatamente. Então, às vezes você quer fazer bonito, eu sempre falo para eles, olha, você às vezes está usando a sua petição para fazer artigo. Você está escrevendo artigo, você não está fazendo petição. Então, deixa para fazer o artigo e publicar. Faz a petiçãozinha ali Muito bom. simples. E eu Muito sempre bom. falo isso. Você não precisa falar bonito, né? Eu falo que hoje a advocacia é a advocacia da caneta BIC, sabe? Não tem que ter aquela coisa do luxo, não. Você tem que resolver o problema da Também pessoa. acho. Né? E se a gente faz de uma forma mais simplificada, se você é objetivo, isso agrada todo mundo, agrada o promotor que vai receber aquilo ali, agrada o juiz. Que Sem vai receber. desesperar o juiz e Isso. E aí, é claro, aí as pessoas elas chegam para mim desesperadas, né? Meu Deus, que matéria é essa? E aí na minha cabeça, eu falei, gente, todo mundo que me procura tá numa situação de desespero. Então, esse direito vai ser um direito para desesperados. Entendi. Né? O objetivo, na verdade, era tirar as pessoas dessa situação. Sim, porque não é complicado, né? O Isso. direito, no final das contas, é uma matéria muito legal de estudar, né? Óbvio que a gente gosta do que faz, Sim, isso aí é diferente e tal, mas a gente tenta simplificar. E o Siga Direito é exatamente esse canal. É um canal que serve para desmistificar o direito, falar para as pessoas que não são da área também. Né? Eu lembro que, eu acho que eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. Eu fui a uma livraria com a minha filha, ela queria trocar um livro que ela ganhou de presente, mas ela já tinha aquele livro. Aí ela chegou lá para a vendedora, eu queria trocar esse livro, a vendedora, não, ó, prazo de troca é de 15 dias e já venceu. Aí minha filha foi para mim, né, por desconhecer a regra do direito do consumidor, pai, ó, não dá para trocar não, 15 dias já passou. Eu falei, não, minha filha. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que para bens não duráveis é 30 e para bens duráveis é 90. Isso é um livro, isso aqui é um bem durável. Vamos voltar lá. E aí voltamos, eu pedi para chamar a gerente, falei, olha, o livro ela quer trocar e tal. O prazo estabelecido em lei é de 90 dias. Não, mas a norma interna da loja estabelece que são 15.
Falei, só que a norma interna da loja não pode se sobrepor à lei. Mas falei com muita educação. Claro. Aí ela ficou branca, porque ela percebeu que a gente entendia do assunto. Foi lá e trocou o livro. Aí minha filha encheu o peito e falou, pai, que legal. Falei, filha, o nome disso é exercer o seu direito. Exato. Você não precisa brigar, você não precisa gritar, você não precisa chamar a polícia. Mas você precisa conhecer a regra, entendeu? Então, é isso que é a nossa proposta, sabe, Raquel? É mostrar para as pessoas que elas têm que exercer o direito delas. Não é uma opção. Exercer o seu direito é a sua obrigação, né? Afinal de contas, todo um arcabouço jurídico, todo um arcabouço normativo foi criado para te proteger em determinadas situações. Pensando exatamente nessas não condições. Vou exercer meu direito. Quando você não exerce, você favorece o abuso. Claro. Né? Porque quem descumpre vai continuar descumprindo. Não deu nada para fazer, né? Então é muito interessante isso aí que você está falando. Com certeza. E é importante, assim, eu até parabenizo vocês pela iniciativa. A gente estava conversando sobre isso antes, porque é um público que fica muitas vezes esquecido. Então, as pessoas, para elas exercerem, é preciso que a gente faça elas entenderem. Elas precisam conhecer. Embora isso esteja na norma, né, que você não pode se recusar a aplicar a lei dizendo que você não conhece, na verdade, a gente tem uma produção normativa que ela é violenta. A gente tem norma todo dia, tem lei. Então, é humanamente impossível você conhecer de tudo. Então, mas eu sempre defendi isso, que é preciso fazer com que as regras básicas elas cheguem à população, para que elas possam exercer. Porque muitas vezes elas são leigas, elas não procuram, né? Então, a gente tem que fazer o nosso Ou até acha mesmo que a questão do jurídico, né? Pô, eu vou buscar conhecimento numa coisa que eu nem sei se eu tenho que chegar lá, sabe assim? Não, o alcance é para todos, né? Sim. O direito, ele alcança todo mundo, desde o nascimento. Exatamente. Né? Ou até antes mesmo, né? Sim. O direito do nascituro já está preservado. Eu tinha um professor de direito penal que era engraçadíssimo, né? O Roberto Sobral. Um abraço, professor, se estiver me assistindo é uma honra, viu? Eu lembro ele ensinando a gente teoria geral de direito penal. Aí a gente lá no CEUB, eu estudava no CEUB, e aí ao lado da minha sala tinha uma faixa de pedestre. Um belo dia, tem uma freada de um carro, o carro bateu no outro, né? Você ouviu o barulho da batida. Aí o professor Roberto Sobral, olha a norma penal chegando, olha a norma penal chegando. Explicando. Porque é exatamente isso. Ele falou assim, ó, acabou de acontecer um crime de dano ali, um acidente de trânsito, vamos ter que apurar a culpa e tal. Mas é isso. O direito se sobrepõe à situação fática, né? Exato. Então, quando você transgride uma norma, você tem que responder por aquilo. Sim. Seja de natureza civil, seja de natureza penal, né? Indenizando o próprio prejuízo, né? Exatamente. Mas, Raquel, fala pra mim uma coisa. Quem é Elvira? Vamos lá, Elvira é um personagem... Eu acho, no fundo, uma vez minha psicóloga perguntou isso. Quem é esse personagem? Sério, a psicóloga falou assim, você se realiza nesse personagem, porque eu acho que... eu tenho certeza. Eu tinha uma vontade, quando eu era mais nova, antes de eu inventar a biologia, eu queria fazer artes cênicas. Olha aí, ó. Biologia, minha mãe falou, não, artes cênicas, então ela falou, nem pensar. Minha filha, isso não dá dinheiro, então não vai fazer artes cênicas. Então, eu acho que eu me realizei, né, com a criação dos personagens. E a Elvira, eu acho que foi a minha vontade de fazer com que o direito civil e processual civil chegasse às pessoas, às camadas mais... desfavorecidas. É o direito da vida real, exatamente, né? Porque a Elvira, eu fiz uma promessa para vocês que eu vou voltar a fazer as gravações da Elvira, que eu tenho que voltar, mas eram situações cotidianas. E a Elvira é uma diarista, só que é uma diarista que assiste videoaulas, é uma diarista que lê. Então, ela sempre, né, a patroa dela sempre está envolvida em alguma confusão, e aí a patroa confia nela. Fala assim, você que gosta de estudar direito, você que gosta de ficar assistindo essas aulas aí, vê como é que é. Ela tá antenada. Isso, e a Elvira em cada episódio ela tá evoluindo mais e mais, então assim, é alguém que quer crescer na vida, né, mas é alguém também que não entendeu que esse mundo era um mundo inatingível. Ela entendeu que mesmo ela desenvolvendo, né, a função dela, ela poderia saber dos direitos dela, conhecer. Então, assim, e é muito engraçado porque são episódios do dia a dia mesmo, ela com as amigas, ela com a patroa. Raquel, será que a Elvira viria assim, pelo menos fazer só um videozinho com a gente assim? Com dia? Certeza. Só um! Com certeza, ela viria. E quem quer conhecer a Elvira tem que procurar pelo que lá no YouTube? É o Direito para Desesperado também. Junto com as aulas tem os episódios. Legal. Porque os episódios, na verdade, eles também estão no Instagram. E a gente fez a migração. Que então, legal. tem tanto, né, no Instagram. Então, assim, são temas simples.
né? São temas, às vezes, envolve uma ação possessória. Entendi. Então, ela tem um lotezinho, o lote foi invadido, então o que fazer? Então né? fala pros nossos seguidores aí. Gente, por favor, vamos seguir aí, tanto no Instagram como no YouTube, o canal Direito para Desesperado. Raquel, pra gente fechar, qual o conselho que você daria para uma pessoa que está ali estudando direito, está na faculdade e sonha em dar aula? O que você pode dar de dica para essa pessoa? Vamos lá. Para você ser professor, porque muitas pessoas elas querem esse caminho das pedras, né? E eu sempre falo, a especialização é importante, o mestrado é importante, muito embora eu tenha feito tudo isso depois. Eu lembro que muitos convites chegaram para mim mais pela experiência de sala de aula que eu tinha, então, do que qualquer coisa, do que questão de técnica. Então, é claro, você tem que buscar atualização. Perfeito. Você tem que saber que você, por exemplo, quem quer ser professor de cursinho, tá, gente? Se for cursinho, você não tem vida social. Você vai dar aula sábado, você vai dar aula domingo, você vai dar aula feriado, né? Você tem que ter... De madrugada. Né? Isso, na madrugada. Você tem que ter um companheiro muito compreensivo, né? Para quem tem filhos, eu não tenho filhos ainda, então, assim, né? Só tenho meu enteado, que já é maiorzinho. Então, assim, você tem que ter pessoas, uma rede de apoio compreensiva, porque a vida do professor, você está estudando o tempo inteiro. Hoje, cada vez mais, antigamente era só você dar aula. Você vai lá dar sua aula e acabou. Hoje você tem que produzir material, né? Você tem que publicar o seu livro, que eu estou aqui na luta para fazer isso, porque isso também muda. Você sobe, né, no conceito, você sobe um degrau a mais. Exato. E não é fácil. Você, né, se você quiser escrever um livro de qualquer jeito, ok. Mas se você está preocupado com o público, né, esquematizar, facilitar a vida da pessoa. Porque livros bons nós temos muitos. Mas são livros muitas vezes extensos, profundos, são necessários. São super necessários. Sim, com certeza. Mas para aquela pessoa que está ali começando, para a pessoa que quer, por exemplo, fazer uma provinha da UAB, ou a pessoa que está fazendo um concurso de técnico, que normalmente é meu público principal. Eu gosto muito de dar aula para técnico, porque os técnicos não têm conhecimento jurídico, e eu gosto de mastigar tudo e mostrar para eles que aquilo tudo é possível. Sim. Então, para você escrever livros, são madrugadas. Então, assim, a pessoa que quer dar aula, você tem que querer muito. Você tem que ter... na verdade, a ideia que as pessoas têm é assim, quando eu chegar lá, eu não vou saber tudo. E se alguém me fizer uma pergunta? A gente nunca sabe tudo. Então, eu dou aula desde 2007. Então, é muito chão e ainda me dá um friozinho na barriga quando começa um curso novo. Sério? Sério. E eu me lembro, quando eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos, e eu dava aula para noturno do direito. Então, eu dava aula para pessoas que tinham a idade do meu pai. Então, assim, e eu tinha que me impor. Eu sempre falo isso, você tem que fazer parecer que você sabe. Até porque na área jurídica, muita gente já tem uma bagagem também, já Sim. tem história, né? Assim, muito embora às vezes as pessoas façam os cursinhos e tudo, há uma bagagem também em cima daquela pessoa. Aquela pessoa talvez carregue também uma... Já traz. Cursinho, aluno de cursinho. Sim, terrível. terrível. Eles acham que sabem já alguma coisa ou se não sabem tudo. Exato. Então, e eu lembro que no começo, assim, eu acho que tudo foi muito, assim, a mão de Deus. Eu só entrei em cursinho, as oportunidades só apareceram depois que eu tinha uma base. Entendi. Porque cursinho não é para amador. Cursinho tem os preparados, tem os que são iniciantes. Então, é muito mais desafiador o cursinho. Muito. Né? A graduação não, você tá ali. Mas eu lembro que quando eu comecei, eu ficava assim, se eles me perguntarem uma coisa de tal matéria que tá lá no meio, que eu não estudei ainda, ferrou. Mas aí eu falei, se eu ficar... Porque não tinha como eu me preparar. Normalmente os convites aparecem assim, Exato. Semana que vem você vai começar a dar aula. É isso. E aí eu falei, tá... Então, e aí, as pessoas estavam o tempo todo me testando, e eram pessoas mais velhas do que eu. Então, eu lembro que eu falava assim, você tem que ter uma imposição. Você tem que fazer parecer que você sabe, mesmo que você não saiba. É sério. Esse é um tema para a próxima aula, viu? Porque, então, a pessoa tem que estar preparada para esses desafios, ela tem que ter consciência, não só na parte do magistério, da aula, como da própria advocacia. Que você vai passar o resto da sua vida estudando, porque tudo muda. Ainda mais agora com precedente obrigatório, com súmula, com repetitivo. Você tem que estar o tempo inteiro se atualizando. Então, a minha dica é essa. Você tem que querer muito. Não é para amadores. Se você quer, você vai fazer acontecer. Vai dar certo. Né? E aí é essa a dica. Eu tenho até uma história interessantíssima para contar aqui. Eu lembro que um amigo dava aula no Processos de Taguatinga ou Águas Claras, não me lembro na época, sobre o provimento geral da Corregedoria. E eu era servidor do Tribunal de Justiça, né? Trabalhava na Corregedoria. E aí ia ter concurso para analista e técnico e tal. Ele dava aula sábado de manhã. Um belo dia, sexta à noite, ele me ligou. Virgílio, estou passando muito mal. Me substitui, pelo amor de Deus, dá aula amanhã de provimento para mim. Eu conhecia a matéria porque eu trabalhava na corregedoria, mas eu não me preparei, né? Beleza. No dia de manhã, peguei meu carro, 7 horas da manhã, fui para
Cheguei lá no processo e tal, a sala lotada, todo mundo, né? Igual você falou, aluno de cursinho, né? É o demônio da Tasmânia. Ele quer o conhecimento porque ele quer passar na prova. Exato, ele quer passar na prova, ele quer passar. Aí eu, né? Vou lá, vou começar. Aí eu preparei ali nas coxas, porque foi em cima da hora e tal. Comecei a ministrar aula, não sei o quê. No meio da aula, levanta um cara. Professor, estou com uma prova aqui do concurso de 2003. Quero fazer a pergunta para o senhor responder para a gente aqui. Aí é o demônio. Certeza que... E era CESP. Aí eu falei, Jesus, eu vou errar. Aí ele fez a pergunta e deu as opções. Aí eu falei assim, ó, intuitivamente eu acho que é a letra B, mas com certeza está errado, porque é o CESP, né? Eu falei, pessoal, todo mundo tem acesso a essa prova, saída de professor, né? Todo mundo tem... Não, eu tô... não, então só um minutinho, vou suspender a aula... Vou tirar cópia, é importante que todos tenham acesso ao conhecimento. Fui lá para a Xerox, nem tinha Google na época, era uma coisa horrorosa. Aí eu fui pensar com calma, porque assim, o cara te faz a pergunta... pressão ali. Na pressão, como é que você sai, né? Aí eu fui pensar e eu, graças a Deus, achei a resposta. Aí voltei depois do intervalo, né? Pessoal... Agora que todo mundo tem o material... Eu vou explicar, agora que todo mundo tem o material, eu vou explicar por que a letra A está errada. Acho que eu emagreci uns 2 quilos de suor. Mas é isso, né? Sim. O aluno de cursinho, ele precisa absorver aquele conhecimento que ele quer passar na prova. Exato. O aluno de graduação normalmente é mais leve, é mais tranquilo. Sim. Mas a vida do professor não é fácil, não. Não, você lida com pessoas muito diferentes. Né? E às vezes as pessoas... Isso seja no cursinho ou na graduação, às vezes as pessoas elas vêm de um dia atribulado e às vezes elas querem meio que descontar algumas insatisfações em você. Acontece. Então você tem que saber lidar, você não pode bater de frente. Assim, eu nunca tive problema, sabe? Assim, a pessoa às vezes me dava uma má resposta, me tratava mal. Às vezes eu chamava a pessoa no final da aula e aí ela ficava desmontada, porque eu falava assim, olha, o que está acontecendo? Me fala. Então assim, eu sempre fui muito compreensiva e você tem que ser assim. Ainda mais na realidade que a gente vive hoje. Eu tenho uma dúvida. O que é mais desafiador, então? Dar aula para uma sala de aula ou de frente à câmera, por exemplo? Ah, sala de aula. É. Com certeza. A câmera agora eu nado de braçada. Eu chego lá, eu costumo falar que às vezes dá vontade de até colocar umas fotos de pessoas assim na frente da parede para interagir, mas assim, eu me dou super bem. Só que eu não gosto tanto quanto a presença física das pessoas. Eu também sou assim. Porque você fica meio na loucura ali, né? Interagindo com a câmera. O bom de alguns eventos, de algumas aulas, alguns cursos que eu dou aula, é que eles permitem que a gente faça as gravações ao vivo com o chat. Aí gente, é ótimo, excelente. porque essa interação ela faz a aula render. Eu tô aqui no Pará, oh meu Deus, um beijo pro Pará, um beijo pra não sei aonde. E aí você, né, porque quando esse é só feedback você... é gostoso, também para saber se a aula está sendo legal, rendendo, né? Tira dúvida, não tô enxergando o que você tá escrevendo, a letra tá feia, tudo. Exatamente. Então, exatamente. agora quando é você e você mesmo, É difícil, né? porque aí não tem interrupção. Então, assim, haja garganta, né? Haja garganta. Haja garganta. Raquel, Haja garganta. foi um prazer. É verdade, a gente sabe disso. A gente está gravando um curso que vai sair em breve aí, foi difícil, né? Mas, Raquel, um prazer te receber aqui. Prazer é Siga meu. direito, assim, para nós é um privilégio muito grande. Privilégio, uma honra muito Conhecer grande. pessoas Obrigado. tão interessantes, com tanto conteúdo. Ai, E assim, obrigada. você gentilmente veio aqui e nos enobrece muito, nos enaltece muito com essa sua presença Sem aqui. Muito Pode me obrigado. chamar mais, tá? Eu venho. Olha, Pode promessa é chamar. dívida. É sério, pode me É isso chamar. aí, eu vira virar. Aí eu queria virar, gente. Muito obrigado, minha Obrigada a amiga. vocês pelo convite. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, curtir, ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais e, claro, fique sempre por dentro. Siga Direito, seu canal de direito prático na internet.